Jesus. A paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs de todo o Brasil, de todo o globo terrestre, que vos cumprimenta mais uma vez a todos vocês. Sou eu, teu irmão em Cristo, pastor Eduardo Santos. Irmãos, já tem algum tempo, se eu não me engano, umas 3 semanas aí, uns 15 dias mais ou menos, de um sonho. Daí então eu fui orar, contei para minha esposa, que eu acredito que eu comentei com o irmão Roberto também, aí do Espírito Santo. Foi um sonho, uma visão e sonho. E eu entendi, na verdade eu entendi na mesma hora, mas como eu sou muito cuidadoso com revelação de toda a natureza, pois é uma coisa muito séria, está divulgando, tem que ter a ciência que é Deus e o que Deus quer falar através disso. Pois agora, ao vivo nessa live, vou divulgar qual foi o sonho que eu tive. Bastante atenção, por favor, meus irmãos, minhas irmãs do Brasil e do exterior. Olha só como foi essa visão e sonho. Eu tive um sonho que havia um jovem, e esse jovem era um crente, e andava ele na sã doutrina do Senhor. E ele estava orando para casar com uma jovem, essa filha de um casal crente de doutrina também. E havia ali essa jovem muito bela, os olhos eram verdes, cabelos compridos, as roupas bem compostas, a blusa ia até no punho, a roupa abaixo do joelho. E ela era doutrinada, não usava salto. O jovem, por sua vez, um jovem muito belo, de boa aparência. E eles estavam sim orando para se casar. A família era muito pobre, a família dessa moça. E ele também muito pobre. Mas se noivaram, estava ali prestes a se casar. E eu observava tudo aquilo. Eu observava naquele sonho e eu via tudo que se acontecia. E aquele jovem foi até a família e disse: olha, eu tenho que fazer uma viagem. E nessa viagem eu vou fazer algum serviço. Então, eu vou retornar com dinheiro para o casamento e já vou me casar. Despediu dos pais daquela moça. Despediu então daquela moça e do seu irmãozinho menor. Despediu também. Era uma família, né? E foi-se embora a trabalhar. Então eu comecei a contemplar aquele homem trabalhando, consertando veículos. Ele trabalhava noite e dia, era longe. Eu vi quando escurecia, ele dormia, levantava cedo, trabalhando incansavelmente. As tentações rondavam aquele jovem, mas ele sempre fiel em Jesus e sempre fiel com aquela jovem. Chegou o dia, ele foi até aquela casa, onde era aquela família estava, e observou que não tinha ninguém naquela casa. Eles tinham mudado. E chamou o vizinho, e o vizinho disse: olha, você demorou para voltar, e eles mudaram para uma roça. Como fala, roça é um lugar rural, uma fazenda, uma chácara, algo assim. Bem afastado é da cidade, mas eu vou te ensinar como chegar lá. E ele então saiu procurando essa jovem, procurando a sua noiva. Esse jovem procurava a sua noiva. E ele chegou no lugar indicado. Tinha poucas casas e ele não encontrou. Até que havia um grupo de pessoas trabalhando. E eles estavam ali trabalhando e um pouco descansando na sombra de uma árvore. E ele perguntou se tinha moradores novos ali. E falou o nome do seu futuro sogro. E alguém disse: eu sei quem é.
apontou o dedo e disse, mora lá. Mas esse lá era bem longe, bem longe, bem longe, não se via casa, só mato. E disse, olha, é muito longe, já era meio-dia, você só vai chegar lá de a pé, a anoitecer, escurecendo, porque é muito longe. E ensinou ele o caminho, olha, você não pode cortar pelo mato, vá pela estrada. E aquele jovem foi atrás da sua noiva. E quando chegou lá, escurecendo, tomou um susto toda a família. Na verdade, eles estavam escondendo daquele jovem, mas o jovem encontrou. Conversou com eles, disse que ia marcar o casamento, tinha hora e dia para marcar, e ali despediu deles e foi embora à noite. Quando ele foi embora, eu vi aquele homem dizer, e agora eu não tive coragem de contar para ele o que aconteceu. Na verdade, aquela jovem tinha engravidado de um homem casado. E o pai se mudou do lugar de origem onde ele estava, de tanta vergonha, fugindo do jovem. Mas o jovem encontrou, achou a sua noiva. E o pai não teve coragem de contar para o jovem, o pai da jovem, que ela estava grávida de um homem casado, tinha traído ele. E ele saiu e foi embora marcar o casamento. E aquele pai disse, mas quando ele voltar, eu terei que contar toda a verdade. E então o Senhor me tirou daquele sonho e me pôs acordado. E eu me pude a pensar na madrugada, pai, o que seria isso? E o Senhor me discerniu dizendo, olha, esse jovem sou eu, que sou fiel, e eu fui embora, mas vou voltar para buscar a noiva, que é a minha igreja. Essa aí é a minha igreja. Não digo todos, mas a maioria foi contaminada com pecado. E tem muitas igrejas aí que por fora é tão bonito, mas o pecado está por dentro de você. Então, meu irmão, a maioria das igrejas, dizer quase todas, estão contaminadas com pecado. Quando não é a televisão, é o divórcio. Quando não é o divórcio, é a ignorância. É os rituais que estão dentro da igreja. É o simbolismo. É, irmãos, é o Instagram, é o Facebook, é o WhatsApp. É o Twitter, que é também rede social. Então, meu irmão, Jesus, ele continua limpo. Jesus, ele continua puro. E tu, que é a igreja, qual é a sua condição? Deus, Jesus deixou claro que não são todos. Nós somos a igreja. Nós, o ser humano, os servos e servas de Deus, somos a igreja. Talvez você esteja puro. Talvez você esteja imaculado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Mas Deus me fez saber que a maioria está vivendo de aparência. Essa jovem teve um compromisso com o noivo, mas o noivo a sair para arrumar dinheiro para casar, ele tardou, ele demorou, e ela se entregou ao pecado. Jesus, já tem mais de 2000 anos que Jesus avisa que está voltando, e muitos de nós, muitos de vocês não estão suportando esperar a vinda de Jesus, e já se contaminaram com o pecado. Então o discernimento é claro, a maioria está contaminada, estão vivendo de aparência, parece, mas não é. Então essa foi a visão, a revelação em sonho que Deus me deu, e eu demorei aí uns 15 dias orando e jejuando para falar, porque muitos também, como eu disse há algum tempo atrás, estão mentindo com a revelação, não adianta ficar bravo, estão inventando até novas doutrinas aí, com vestimentas que é antibíblico. Então, meu irmão, minha irmã, que você está ouvindo essa live agora,